Hoje eu vou te ensinar a maquiagem que eu mais uso. Sabe quando aparece aquele evento em cima da hora? Eu não sei direito que roupa eu vou usar. Eu tenho uma maquiagem coringa que combina com tudo e eu sempre uso ela e hoje eu vou te ensinar. Então vem comigo. Sempre começo pela limpeza e hoje eu usei esse sabonete da Bioré. Pele limpa, agora a gente vai hidratar. Eu vou usar o hidratante da CeraVe e eu gosto de aplicar assim no rosto. Cuidado para não exagerar, não precisa passar muito produto, tá? Mas é importante você espalhar no rosto inteiro. Tem que esperar o tempo de secagem dos produtos. Minha pele já absorveu o hidratante. Agora a gente vai aplicar a blindagem. Essa daqui é da Catarine Hill. Eu faço aqui, ó, vou aplicando em todos os pontos do rosto. Também não precisa aplicar muito produto, tá? Agora é só espalhar. Hoje eu vou usar a base Studio Fix da MAC na cor NC15. Eu gosto de aplicar com a esponjinha porque eu acho que fica com um efeito mais natural, ó. 2 pumps a gente já consegue espalhar pelo menos aqui pela metade do rosto, olha. E eu vou dando assim, ó, batidinhas mesmo. E espalhando bem o produto para ficar uma camada mais fina. Vou usar esse corretivo da Ruby Kisses, que eu amo. Desde a era Clean Girl, mudou muito a forma de usar o corretivo. Então não precisa aplicar muito não, é só uns pontinhos assim abaixo dos olhos. Eu gosto de aplicar aqui também entre a sobrancelha. E também gosto de aplicar aqui um pouquinho no queixo. Com a esponjinha a gente vai espalhar, dando batidinhas. Eu sempre gosto, olha, de começar dando as batidinhas aqui abaixo dos olhos. E levo até a abinha do nariz, porque isso aqui ajuda na hora de afinar o nariz, deixar o nariz bem fininho quando a gente estiver fazendo o contorno. E aqui, ó, no finalzinho eu sempre dou aquela puxadinha para fazer aquele facelift e deixar o rosto bem fininho. E o olhar bem levantado. Vou usar o contorno em bastão da Payot na cor 01. Tem alguns contornos que não são tão emolientes, então, por exemplo, esse daqui não é tão emoliente. Eu gosto de aplicar um pouco aqui no dorso da minha mão para esquentar esse produto, ó. E agora sim a gente vem com um pincel, vou usar esse aqui da Boca Rosa, e a gente vai pegando o contorno cremoso e eu vou aplicar aqui, ó, da orelha, levando até a boca, se quiser pode marcar 3 dedinhos aqui, ó. Essa é a região onde a gente vai aplicar esse contorno, olha. E fica muito mais fácil, a gente não aplica tanto produto assim, a gente vai dosando. Se você quiser, pega mais um pouquinho aqui da mão e vai aplicando e esfumando levemente. Fica bem natural, gente, inclusive eu adoro. E agora a gente vai aplicar nas têmporas subindo pra testa, eu pego um pouquinho mais de produto aqui no dorso da mão, vou também pegar com o pincel e agora assim, ó, no finalzinho aqui da sobrancelha eu aplico e vou subindo pra testa, levando sempre pra cima, olha, pra direção do cabelo, tá? Cuidado pra você não espalhar demais pra baixo, senão fica estranho, tá? Então tenta fazer uma linha aqui bem rente mesmo, a linha do cabelo, olha, tá vendo? E vai esfumando assim com a mão mais firme. Vou usar o blush da Boca Rosa na cor BH e com o mesmo pincel a gente só vai pegar agora o lado limpo. Eu vou fazer umas bolinhas aqui e com o lado limpo do pincel a gente vai espalhar. Se precisar, a gente pega um pouquinho mais de produto, vai aplicando até ficar com uma boa pigmentação. Eu gosto de um blushzinho mais marcado, mais chineladinho, então vou aplicar um pouquinho mais de produto e venho esfumando com o pincel, ó. Adoro. Agora eu vou fazer o contorno no nariz, eu não gosto de usar o bastão, tá? O contorno cremoso. Então eu vou usar esse aqui em pó, da Quem Disse Berenice, a paleta Napolitano, e esse pincel que é o W125 da Macrylan. Então eu pego um pouquinho aqui de contorno, faço um tracinho no topo, olha, com movimentos de vai e vem, pego mais um pouquinho de produto e movimentos de vai e vem, ó. Uma parte muito importante é ligar esse contorno aqui com a sobrancelha para trazer mais naturalidade. Olha só como que fica muito mais bonito e profissional esse contorno, pegando aqui da sobrancelha. Olha esse lado que não tá, como que não fica legal, né? Então vou pegar mais um pouquinho aqui de produto e aplico. Outra parte também que é muito importante é você pegar mais um pouquinho de produto e aplicar aqui na pontinha do nariz, porque isso aqui vai deixar o nariz mais arrebitado. É normal, quando a gente faz o contorno, ficar muito marcado, tá? Então você pode pegar a esponjinha que tá sujinha de base e você pode dar umas batidinhas assim, olha, pra suavizar. Agora sim, ficou muito melhor. Antes de selar a pele com o pó, eu venho com a esponjinha, vou deixar essa pele bem lisinha, essa parte é muito importante, tá? Então, olha, qualquer acúmulo de corretivo que ficou aqui abaixo dos olhos, vem com a esponjinha pra tirar. Bigode chinês também, vamos deixar essa pele bem lisinha. Vou usar o pó da Petrize na cor Light Medium e uma esponjinha de tecido. Pego o produto e vou aplicar aqui, ó, abaixo dos olhos. Sempre gosto de dar aquela puxadinha aqui também, ó. Eu aplico pressionando, ó. Pressiono e vou dando umas batidinhas, tá? Eu gosto de aplicar aqui também para reforçar esse contorno. Aplico no queixo, aqui na região do bigodinho e também na testa.
Quando eu aplico o pó, acaba dando uma suavizada no contorno. Então, eu vou pegar aqui o pincel e o contorno em pó, vou aplicar mais um pouquinho, só para deixar um pouco mais marcadinho. Essa parte, se você não quiser, não precisa fazer, tá? Eu acho que depende muito da ocasião, se for uma festa. Então, assim, dependendo, eu gosto desse contorno um pouco mais marcado. Vou aplicar esse blush aqui da Oceane na cor Rose Gold. Eu gosto que ele também já tem uma cintilância dourada, ele fica lindo. Eu gosto de aplicar com esse pincel aqui, chanfradinho. E eu vou aplicar só para reforçar o blush. Agora eu vou usar esse iluminador da Uni Makeup, esse pincel aqui da Oceane, o 06. Eu vou pegar os tons douradinho e vou aplicar aqui no ponto mais alto, olha. Gente, esse iluminador é aquele baratinho que vale muito a pena, ó. Ele traz aquele efeito espelhado, não tem partículas de glitter, então acho que fica bem bonito. Gosto de aplicar também um pouquinho na pontinha do nariz. Aqui também eu gosto de aplicar. E no arco do cupido aqui na boca, olha, porque quando passa o batom, fica bem bonito. Vou usar o fixador de maquiagem da Maria Margarida. Pra mim, esse fixador tem um grande problema, gente. Ele é bem alcoólico, ele é à base de álcool. E você sente quando aplica no rosto, sabe? Então tem que fechar bem a boca e os olhos também, porque acaba ardendo, tá? Porque ele é à base de álcool. Então eu vou aplicar aqui no rosto. Eu já espirro e já sinto aquele cheiro forte de álcool. Vale a pena pela durabilidade, tá, amigas? Vale a pena. Pincel chanfrado, vou usar essa pastinha da Natália Capello na cor Brown Grey. Vou pegar uma escovinha e pentear a sobrancelha. Hoje eu não vou fazer ela arrepiada, tá? Eu sei que a maioria das pessoas não gostam, então eu vou só preencher mesmo as falhinhas e tirar esse esbranquiçado, né, dos pelos, porque como a gente aplicou base, corretivo, acaba que a sobrancelha ela fica meio esbranquiçada. Então, olha, eu sempre gosto de fazer um traço aqui abaixo, com a pastinha, eu vou pegando levemente, faço um traço, e agora a gente vai só preencher mesmo as falhas. Eu não gosto que ela fique assim muito marcada, porque não está usando mais assim, né? Tá usando a sobrancelha mais natural, né? Algo assim mais leve. Então, sempre deixo ela desenhada, mas não muito marcada. Nos olhos não precisa aplicar o corretivo, porque à medida que eu fui fazendo a pele, eu apliquei base e corretivo já na pálpebra. Então, eu só vou deixar ela assim bem lisinha pra gente aplicar a sombra. Dou umas batidinhas, olha, com a esponjinha. Vou começar com um pincel gordinho de esfumado e a mesma paleta que a gente usou para fazer o contorno. Eu vou pegar um pouquinho aqui, olha, de sombra e aplico. Gosto de aplicar mais aqui no final. Vou marcando também o côncavo. Sempre dou uma puxadinha aqui, olha, porque eu gosto desse olhar mais alongado. E sempre ligo com o contorno do nariz, porque eu acho que fica bem bonito. Se precisar, você aplica mais uma camada. Vai aplicando até ficar com uma boa pigmentação, tá? Vai aplicando aos pouquinhos para você sentir também o produto. Pega uma pequena quantidade, né? Para não correr o risco de você pegar muito produto, já aplicar uma quantidade muito grande aqui de sombra na pálpebra e depois você vai ter dificuldade para esfumar. Então pega um pouquinho, vai aplicando, esfumando com a mão leve, movimentos circulares, até ficar com uma boa pigmentação. Vou usar essa paletinha da Oceane, a Classic. Vou pegar um pincel limpo, uma bruma fixadora, vou aplicar a bruma no pincel, vou pegar esse tom mais iluminado e vou aplicar aqui no início dos olhos. Do início, do cantinho lacrimal, até a metade. Isso daqui já vai dar um efeito tão bonito, vai deixar o olho tão iluminado. Se você quiser, pode pegar um pouquinho do dourado e aplicar aqui no centro. Lápis preto, eu vou pegar esse aqui da Paiô. Vamos aplicar na linha d'água. Pincel fininho e achatadinho, esse aqui é da Lully, o 28004. Pega a mesma paleta Classic, e agora a gente vai pegar esse tom de marrom mais escuro e vai esfumar aqui, olha, com movimentos de vai e vem. Essa parte, eu confesso pra vocês que eu sou muito chata, porque eu gosto de um acabamento bem bonito. Então, eu fico aqui esfumando, tá? É importante também porque a gente vai criar uma camada aqui com a sombra e o lápis não vai escorrer. Às vezes, quando você passa um lápis preto e ele escorre, é porque você não tá fazendo esse processo de esfumar uma sombra aqui abaixo, olha. Isso vai criar aquela barreira e seu lápis não vai escorrer por nada. O mesmo lápis preto a gente vai aplicar aqui rente à raiz dos cílios superiores, só da metade até o final dos olhos. Com o mesmo pincel e a mesma sombra, a gente também vai aplicar aqui na parte superior, com movimentos de vai e vem, a gente vai esfumar o lápis. Agora eu vou pegar um pincel intermediário, mas também de esfumado, e essa sombra aqui um pouco mais clara, e a gente vai esfumar, olha, pega um pouquinho da sombra, e a gente vai esfumar aqui no finalzinho dos olhos, para fazer como é que fala? Um degradê de cores perfeito. Então eu aplico a sombra, e com movimentos circulares a gente dá aquela esfumadinha. Não precisa exagerar, mas como eu gosto de um olhar mais alongado, eu faço aqui aquele puxadinho
pra dar aquele efeito bonito, né, de Fox Eyes, que eu adoro. Se você quiser, pode deixar assim, que tá lindo e maravilhoso. Mas se você quiser fazer aquele recorte aqui pra deixar esse esfumado bem retinho, dá pra fazer também. Pega o corretivo, pincel fininho, língua de gato, vou pegar um pouquinho aqui do corretivo e vou fazer aquele traço aqui no final, ó. Vem com a esponjinha dando batidinhas para esfumar. Agora é só caprichar na máscara de cílios, eu aplico assim várias camadas, tanto em cima como embaixo também. Fica lindo assim só com rímel, mas é claro que a gente vai colar os cílios postiços e eu vou usar os cílios que você já deve saber, né, que é o S19. Esse daqui ele não tinha nem que se chamar S19, ele tinha que se chamar cílios da Tayla Mendes, minha filha, porque esse aqui é a minha marca, eu sempre uso esses cílios. Se você já me segue por aqui, você sabe, né, eu gosto de pegar os cílios, deixa eu pegar ele aqui, vou dobrar ele ao meio e a gente vai cortar com a tesourinha, porque assim a gente cola um pedaço em um olho e o outro pedaço no outro olho. Vou usar a cola de cílios da Macrylan. Agora é só aplicar a colinha nos cílios postiços. Eu também gosto de aplicar um pouquinho de cola aqui, olha, na nossa pálpebra, bem onde a gente vai fixar os cílios. E o grande segredo aqui é só você esperar alguns minutinhos até a cola quase secar. Passado 2 minutinhos, agora sim a gente vem e cola esses cílios aqui, olha, no finalzinho dos olhos, gente. É só encostar que ele cola. É super fácil, pode ir treinando aí que eu tenho certeza que você também consegue. Só para dar um acabamento e deixar essa maquiagem pro, a gente vai pegar uma caneta delineadora com a ponta bem fininha, essa daqui é da Fran, e a gente vai fazer um traço bem fininho, tá? Só pra gente esconder a colinha esbranquiçada. Já estamos quase finalizando, preciso dizer o quê? Perfeita, né? Vamos para os lábios agora. Para contornar os lábios, eu vou usar esse lápis aqui da MAC na cor Cool Spice. E eu gosto de contornar um pouquinho para fora para aumentar os lábios. Contornei e agora eu não vou passar batom, tá? Eu vou finalizar com o gloss. Eu vou usar esse aqui da Kiko Milano na cor 31. Ele é lindo, gente. Brilha muito. Eu amo esse gloss. E tá pronta a maquiagem de hoje. Olha isso, gente, que maquiagem linda, combina com tudo. E o melhor de tudo, se você quer aprender mais, eu preparei uma condição especial do meu curso. É só você clicar no link da bio ou comentar aqui embaixo, eu quero que eu te envio. Eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo e até a próxima!